Shema Israel, Adonai. Shalom, shalom, boker tov a todos, estamos mais uma vez aqui no nosso canal, estudando Torá, ok? Vocês vão ouvir um barulho de fundo de som de televisão, porque, onde é que está? Está ali, e como veem está ali também o meu filho Yosef Isaac, ele é autista, ok? Hoje não fui à escolinha porque está meio doentado, okay? Então está aqui comigo. Então vamos então falar sobre o livre-arbítrio, ok? Algumas informações que eu vou dar já são conhecidas de todo o público judaico, ok? Porque vou falar um pouquinho do pensamento judaico e depois vou desenvolver, como eu disse, a minha própria conclusão, a minha ideia e aquilo que o judaísmo não nos prende a um pensamento específico. Nós somos livres de pensar o que queremos, ok? E isso é uma das coisas boas do judaísmo, okay? No cristianismo não é tanto assim, mas no judaísmo, Bezrat Hashem, que é assim mesmo, ok? Bem, vamos então começar sobre o livre-arbítrio, ok? O livre-arbítrio diz assim o seguinte aqui, eu quero começar em Provérbios 8, 23, Provérbios 8, 23, vou abrir aqui, ok? Diz assim, tomem bem atenção, vou começar até mesmo no 22, o Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas, foi formado desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidas os montes e de existirem as colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó, com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado. Eu era seu arquiteto, dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença, ok? Quem estamos nos referindo aqui? A sabedoria. Ok? Para entender um pouquinho do livre-arbítrio, ok? É preciso entender o que é a sabedoria. Pelo menos a sabedoria de Hashem, a sabedoria do Criador. Ok? A sabedoria, diz aqui, ela própria é como se fosse ela a falar, né? Isto é, a gente sabe que é Salomão, ok? Salomão, a falar, né, como se fosse a sabedoria, pelo conhecimento e sabedoria que Hashem havia-lhe dado, ok? O que acontece? O livre-arbítrio, ok, está dentro dessa sabedoria. Porquê? Vejamos uma coisa bem clara. Quando nós lemos aqui também, deixem-me cá ir aqui aos meus apontamentos, quando nós lemos aqui também Ermiyahu, ou Jeremias 1:5, ok? Nós vamos entender isso. Porquê? Diz assim, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Eu designei profeta das nações. Então o que é que acontece? Acontece que antes de o pai de Ermiyahu com a sua mãe fizerem tic, ok? Antes de lançar a semente, o sêmen, sobre a parte íntima da mulher, ok? Sobre o ventre da mulher, o que acontece? Ermiyahu já existia. Ermiyahu já existia. Existia aonde? No conhecimento de Deus, na sabedoria de Deus. Ok? Então o que acontece? A sabedoria nos mostra, ok, que o livre-arbítrio, okay, é algo que na realidade é limitado. Ok? É limitado. A única coisa que não é limitada, ok, é o quê? É a sabedoria. Agora vamos dar um exemplo mais concreto para que entendam. Imagina, eu fingi que eu sou a sabedoria e eu crio um sistema operativo, um sistema operacional para pôr num computador. Então eu crio um sistema operacional em que existem, a função é funcionar com certas limitações, mas limitações muito abrangentes, ok, ou muito largas,
O que é que acontece? A pessoa que vai usar esse sistema operacional pode usar conforme ele quiser, mas com os seus limites, ok? E esses limites, ok, não são ultrapassados. Esses limites não são ultrapassados. Então o que é que acontece? Eu escolho, na realidade, aquilo que eu quero, ok? Mas eu escolho aquilo que eu quero dentro dos limites impostos nesse sistema. Vejamos uma coisa, imagina que Deus traça um ponto, que eu estou aqui e eu quero ir até aqui, ok? E eu começo a me afastando. O Criador aqui mete um obstáculo. E eu vou, um obstáculo qualquer na vida, ou algum problema, alguma coisa que Deus mete na vida, eu vou pensar, o que é que eu vou fazer a este obstáculo? Como é que eu vou resolver este problema? Eu posso escolher a má decisão, é ir afastar-me mais, ok? Ou a boa decisão, tentar consertar para estar mais perto daquilo que foi determinado para mim, ok? E escolher, mas sou eu que escolho. Mas a questão é o seguinte, é que a minha escolha, ok? Ela sempre terá limites. Porquê? Porque se eu ultrapassar acima desse problema, se eu continuar insistindo, ok? O eterno lá à frente vai para um problema bem maior, ok? Bem maior. E o que é que acontece? Eu vou analisar, pá, a minha escolha foi mal. Então eu vou tentar emendar a minha escolha, ok? Ou então posso ser assim, não, continuo insistindo. E assim vou, e o problema lá mais à frente será ainda bem maior. É de caso 2 por 3, que não costuma ser quem apanha muito sempre aprende, ok? O que acontece? De tanto apanhar, de tantos problemas vir à minha vida, eu começo a raciocinar e vou aprendendo. Alguns aprendem, outros não. Infelizmente é assim, mas isso faz parte da natureza, ok? Faz parte do livre-arbítrio até, está a entender? Então o que é que acontece? O que é que acontece? Eu penso, raciocínio e digo, não, eu vou mudar a minha vida. Então o que é que acontece? O Criador, através desse obstáculo, que é, por exemplo, como se fosse a limitação desse sistema operativo, que eu não posso passar por lá, ok? Se eu passar por lá, o sistema operativo vai dar aquela tela azul, exemplo, ok? Que barrabou tudo, ok? O que é que acontece? Eu vou escolher, eu vou decidir. O que é que eu escolho? Já que apanhei tanto da vida, vou tentar emendar. Okay? E o que é que acontece? Ao tentar emendar, o que é que acontece? Deus vai-me consertando, Deus vai-me aproximando a mim daquilo que na realidade Ele quer. Okay? Aquilo que na realidade Ele quer. Vejamos uma coisa muito simples do déjà vu. Okay? Coisa muito simples. É o seguinte, é assim, porquê que existe o sistema déjà vu? Porquê que existe o déjà vu em nós? Porquê que há a sensação que nós já passamos por aquela coisa? Aí está. Quer dizer o quê? No início, ok, da nossa alma, antes dela vir a esta terra, nossa alma antes de vir a esta terra, antes de ela se dividir em homem e mulher, porque a alma é masculina e feminina, depois existe a divisão, o homem e a mulher, assim o judaísmo crê, portanto o judaísmo acredita que existe casamentos com alma gêmea, quer dizer que a mesma alma se encontra, a alma masculina e a alma feminina se encontram e se unem, ok? O Eterno faz para que isso aconteça, a natureza faz para que isso aconteça, ok? Então o que é que acontece? Antes dessa divisão, é posto sobre essa alma, ok? Que é masculina e feminina, uma informação, ok? Como se fosse um DNA. E ela tem esse DNA, então o que acontece? Quando ela desce, ok? E nós começamos, e ela desce e torna-se viva e se move num corpo, ok? Ela passa por situações. Então o que acontece? Quando nós fazemos coisas que já estão gravadas na nossa alma, há a sensação de que eu já vivi isto. Porquê que há essa sensação? A sensação quer dizer o quê? Que realmente aquele momento, ok? É quando, ok? Nós fazemos a escolha certa, acertamos o nosso caminho e vamos para onde o Criador quer. Por isso é que na nossa vida existem N déjà vus. Porquê? Muitas vezes nós acertamos no caminho, muitas vezes nós consertamos. E o conserto é aquilo que é chamado em hebraico teshuvah, ok? Retorno à origem. O que é retornar à origem? Retorno à informação que é posta na nossa alma, aquilo que é determinado por Hashem nós vivermos, ok? Nós vivemos. Então quer dizer o quê? Então quer dizer que a maioria das vezes, nós não vivemos aquilo que Hashem quer. É verdade. A maioria das vezes nós não vivemos aquilo que Hashem quer. Mas também temos que entender uma coisa.
é como eu digo, é o sistema operativo. Existem aquelas possibilidades infinitas não, mas pronto, limitadas, mas existem aquelas possibilidades. E dentro daquelas possibilidades, ok, há muitas escolhas. Muitas escolhas. Então o que acontece? O livre-arbítrio é isso, quer dizer o quê? Eu próprio decido, eu próprio escolho, por mim próprio, ok? Mas o Criador, através das minhas escolhas e através dos obstáculos, Ele leva-me onde quer. Ele consegue me encaixar aonde Ele quer. Ok? Porquê? Vejamos uma coisa. Olhando para esta questão de Jeremias, ele teve escolha? Não. Quer dizer o quê? Por mais que ele negasse, ok? Os argumentos de Deus são muito superiores. Então o que acontece? Acontece que ele fez realmente aquilo que o Eterno havia determinado para ele fazer. Okay? Aquilo que a Hashem havia determinado para Eliyahu fazer, ele fez. Okay? Então é importante entendermos isto. Vejamos uma coisa. Okay? Outro exemplo bem claro. Quando Deus, okay, escolhe Moisés, Moshe Rabbeinu. Okay? Deus escolhe Moisés para ser o líder do povo de Israel. O que acontece? Moisés, ele nasceu escravo. Nasceu escravo? Sim, Moisés nasceu escravo, ok? Mas na realidade ele viveu escravo? Não! Ele viveu como um homem livre, como um homem pensante. Porquê? Porque ele cresceu, ok? Num mundo diferente dos seus familiares. Ele estava vivendo como um príncipe do Egito, ok? Tinha liberdade, tinha estudos, tinha tudo. Ele nasceu como príncipe do Egito. Então o que acontece? Aí está. É mediante essa liberdade, ok, de escolha, porque vejamos, o povo de Israel não tinha escolha, ele era escravo, ele não tinha escolha, por mais que ele tentasse escolher, ele era, né, abafado a escolha dele, ok? Então o que acontece? Mas Moshe Rabbeinu não, Moisés, ok, ele nasceu livre, as escolhas dele eram dele, ninguém interferia nas escolhas dele, ok? Ao ponto de realmente ele escolher o que escolheu. Okay? Então o que acontece? O livre-arbítrio só é dado a quem? A quem é livre. A quem na realidade é livre. Ok? Então o que acontece? Na minha liberdade é que o livre-arbítrio funciona. Na minha liberdade é que aquela limitação que eu falei há pouco, que a Hashem mete sobre as nossas vidas, problemas e outras coisas mais, é que acontecem. Porquê? Porque se na realidade eu fosse escravo, okay? Como o povo de Israel era no Egito escravo, não havia essa possibilidade. Não havia essa possibilidade de escolha. Porquê? O povo vivia sempre a mesma coisa. Okay? O povo vivia sempre a mesma coisa. Então não havia a escolha. Quer dizer, não havia problemas que dissessem o povo assim, olha, agora escolhes isso ou escolhes aquilo. Porque o problema era a pressão e o povo não tinha escolha. Entendam? O povo não tinha escolha. Então o que acontece? O livre-arbítrio só funciona naqueles que são livres, naqueles que podem escolher, naqueles que conseguem determinar as suas decisões, naqueles que conseguem mostrar aquilo que realmente querem, ok? Então o que acontece? Moisés, ok? Ele teve a sua escolha, Deus interferiu na escolha dele. Quando o que acontece? Quando ele foge para Midian, ok? Ele vai ser pastor, isto é para resumir a questão, para que entendam, vai ser pastor. Uma ovelha foge, ele vê-se à ardente, o Criador lhe o chama. Olha, vai libertar o povo de Israel. Ok? A questão é que Moisés questionou. Deus. Não. Ao ponto de quê? De Deus o convencer. Como? Dizer que ia enviar o seu irmão para o ajudar, mostrando os sinais que Moisés iria fazer. Ok? Então o que é que acontece? Quando nós acertamos a nossa escolha, okay, o Criador já criou possibilidades e mais possibilidades de quê? De nós realmente realizarmos, okay, a nossa vontade, okay, ligada à dele, sem a gente entender que é ligada à vontade dele. Okay? Vejamos uma coisa, eu lembro-me muito bem, que quando Deus chama Moisés para tirar o povo de Israel, Deus anuncia a Moisés que vai tirar o povo de Israel, mas Deus diz assim a Moisés, olha Moisés,
Tu vais tirar o povo de Israel, mas não vai ser fácil, porque eu próprio vou endurecer o coração do faraó. Ok? Eu próprio vou endurecer o coração do faraó. Então o que é que acontece? Quando Moisés chega a Mitzrayim, ao Egito, ok? Fala de liberdade ao povo de Israel, ok? Quando o povo de Israel começa a sonhar sim com uma liberdade na realidade, ok? Aí já começa então o que é que acontece? Os ditos problemas. Quais são os ditos problemas? O coração de Faraó ser endurecido, as várias escolhas de Faraó, as pragas que o Eterno manda no Egito, ok? Para quê? Para mostrar ao povo de Israel, ok? Que a escolha que eles meteram em seu coração de liberdade, ok? É algo que é plausível, é algo que pode se tornar uma realidade. Porquê? Porque o Criador já havia dito, havia no Abraão, que o povo de Israel seria escravizado por uma nação, mas depois seria liberto. Está a entender? Depois seria liberto. Então o que acontece? Se seria liberto, olhem bem a sabedoria, né? Da arte, que é a sabedoria, okay? de Hashem. Okay? Então o que acontece? Já havia determinado Abraão a escravidão, cumpre isso, ok? Mas também havia determinado a libertação e cumpre isso. Okay? Então o que acontece? Olhem a dimensão da sabedoria, olhem o que é que veio desde aquilo que Deus determinou, todo o tempo que correu. Então o que é que acontece? Hoje nós estamos também num processo em que está decorrendo certos acontecimentos que a própria Bíblia, que a própria Torá, a própria Tanakh havia falado, ok? Para quê? E estão acontecendo, estão-se materializando. Estão-se materializando. Para quê? Para a conclusão. Qual é a conclusão na realidade? A conclusão na realidade é o quê? É Deus se mostrar a todas as nações. Então o que acontece? Porquê que Deus interfere no nosso livre-arbítrio? Porquê que Deus interfere no nosso livre-arbítrio? Porque na realidade, como a própria Tanakh diz, alguns Deus escolhe para, na realidade, serem salvos. O termo de salvo não é bem assim, mas pronto. Para a salvação, para quem entender de uma forma mais simples, ok? Outros não. Outros não. Então o que acontece? A sabedoria e a omnisciência de Deus e o conhecimento de Deus assim determina. Okay? Então o que acontece? Sempre haverá alguém reticente às coisas de Deus. Porquê? Porque assim Deus escolheu. Então quer dizer que Deus é mau? Deus é mau? Não é questão de ser Deus é mau. A questão é que Deus sabe, ok? A informação que é posta em cada alma. Ok? Deus sabe a informação que é posta em cada alma. Okay? Então o que é que acontece? Será que na realidade, eu vou dizer uma coisa nova para muitos, mas porquê que então existem almas rebeldes, como Hitler e outras coisas mais? Porquê que então, se é assim, ok? Se é assim, então porquê que existem almas, ok? Que umas, vejam bem, umas são boas, outras são más. Lá em cima, ok? A Torá nos ensina que houve anjos, malachim, pronto, no plural, anjos, ok? Que vieram até à terra, coabitaram com as mulheres, tiveram relações com as mulheres, fizeram o que bem quiseram e bem entenderam, ok? Então o que é que acontece? O que é que acontece? Que sempre existirá almas, ok? Que assim Deus criou, ok? Para quê? Para cumprir um propósito. Que propósito? Ou para o bem ou para o mal. Como está escrito em Yeshayahu, eu crio o bem, eu crio o mal. Eu crio o bem, eu crio o mal. Eu faço a paz, eu faço a guerra. Então quer dizer o quê? Há almas determinadas por Deus para exercer o mal. Há almas determinadas por Deus para exercer o bem. Ok? Então o que é que acontece? Então o que é que acontece? Ainda que eu queira fazer o bem, ok? Mas na minha essência, na informação que eu tenho, está o mal. A gente sabe que o bem que eu faço, e quantas vezes isso acontece, quantas vezes as pessoas fazem bem, ok? Mas naquela de... numa luta tremenda dentro de si própria. Porque essa luta? Aí está. É como Yirmiyahu,
Jeremias, ter obedecido à vontade de Hashem, ok? Mas reticente. Quer dizer, eu vou fazer a vontade de Hashem, não há outra possibilidade. Mas na realidade, se houvesse essa possibilidade, eu não faria. Ok? Então aí está. Okay? A alma boa, ou a alma má, quando faz alguma coisa boa, ela faz porque é obrigada a fazer. Porquê que é obrigada a fazer? Porque a sociedade hoje o obriga a fazer. Vejamos bem, um homem que é pedófilo, ok? Se ele em todas as vezes tivesse uma criança cometesse um ato pedófilo, seria complicado. Então o que acontece? A N vezes que ele vai ver uma criança, quer cometer o ato e não vai cometê-lo. Porquê? Porque sabe que a sociedade está de olho nele. Porque sabe que a sociedade o observa. Ok? Sabe que a sociedade o observa. Então é o seguinte, assim, ficamos por aqui, que já está um pouco longo. Ok? E num outro estudo, vou continuar. Ok? Porque isto realmente, falar do livre-arbítrio, falar destas coisas é bem amplo e é um tema que dá muito que falar, ok? Shalom, shalom a todos, toda a rabá, shalom, shalom. Adonai